Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A Ele toda a glória, toda a honra, todo o poder, toda a majestade. Que privilégio nosso, amados irmãos, de estar aqui reunidos debaixo desse poderoso nome, nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Que nome glorioso é esse, queridos irmãos? Que realmente o Espírito Santo que já está entre nós, passeando entre nós, como já nós oramos, Ele de fato assuma o controle desse reunir. Todo esse tempo seja para a honra, glória e majestade do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Vamos tomar nossas Bíblias, livro dos Salmos, o de número 90. Salmo de número 90. Vamos ler essa porção e vou seguir lendo mais algumas porções. Depois vou estar dizendo aos irmãos o encargo que tenho ao meu coração para estar partilhando com vocês. E também vou justificar o porquê vamos estar partilhando isso que subiu ao meu coração. Salmo de número 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Outra porção, livro de Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. E aqui nós vamos ler 2 versículos, 15 e 16. Repetindo, Efésios 5, 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Uma outra porção, Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. E aqui nós vamos ler do versículo 11 ao 14. A palavra de Deus assim diz: E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a vossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Vamos orar. Maravilhoso Pai Celestial, é no precioso nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós te pedimos, nós te rogamos, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Essa é a nossa maior necessidade, amado Pai. Por isso fazemos essa petição no precioso nome do Teu Filho Jesus. Amém. Então, como encargo principal, estaremos tratando com os irmãos, aí debaixo de um título, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Permita-me justificar então o motivo desse encargo. Na verdade, já havia subido em meu coração e eu tive a confirmação de um irmão que me procurou, porque esse tema, esse assunto nós temos tratado, já tratamos com um grupo especial que a gente tem tido aí durante a semana. E esse irmão entendeu da parte do Senhor, eu também vim entender da parte do Senhor, que seria algo que traria edificação para a igreja, em linhas gerais. Então, a motivação de eu estar tratando desse assunto com vocês é, de fato, algo que subiu ao meu próprio coração e a testificação de um irmão que veio a confirmar que eu deveria estar tratando com os irmãos aqui este tão precioso assunto. Nós temos falado, ao longo do tempo, a respeito das cartas paulinas. Depois, no seu devido momento, nós estaremos voltando e vamos continuar com as nossas meditações nas cartas paulinas e também outras cartas que vamos estar estudando com os meus irmãos. Agora,
Coloquemos os olhos, né, na primeira porção que nós lemos. Eu preciso fazer aqui alguma observação, tanto na primeira porção, que é o capítulo 90 do livro de Salmos, verso 12, como também fazer uma pequena observação na segunda leitura que nós fizemos, que é Efésios 5,16. Olhando na primeira, que é Salmo 90, versículo 12, né, o Salmo já lido. E eu preciso então aqui trazer uma pequena explicação para os meus irmãos, e a cada momento vai ficar claro para os meus amados irmãos o que queremos dizer com exatamente essa oração feita, né? Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Então aqui nesse versículo aparece a palavra contar. Ensina-nos a contar os nossos dias. Quando você vai buscar essa palavra lá no seu original, ela pode ser traduzida como ordenar, esquadrinhar, ou mesmo a palavra contabilizar. O que eu quero dizer com isso? Então você tem ao longo do dia uma experiência. No final do dia você tem uma contabilização a respeito do seu dia. Você tem lá uma folha de papel, você tem um débito, você tem um crédito, você tem um resultado. Deixa-me ver quanto tempo eu fiquei na Netflix. Foram tantos minutos, algumas horas. Deixa-me ver quanto eu fiquei diante do Instagram. Fiquei tanto tempo. Diante do Facebook. E quanto tempo eu fiquei diante da palavra de Deus, diante da comunhão dos irmãos. Aí você tem o seu saldo. Exatamente essa é a contabilização. Ensina-nos, Senhor, a contabilizar nossos dias para que alcancemos corações sábios. Aí vocês vão entender daqui a pouco, com mais clareza, o que queremos dizer com isto. Mas vocês estão compreendendo o que significa contabilizar o seu dia, os valores diante do Senhor, o tempo que você tem dedicado às suas, vamos dizer assim, aos seus entretenimentos, ou mesmo às suas tarefas. Então, aí fica essa primeira colocação para os meus irmãos. Uma outra forma de nós traduzirmos esse texto aqui ensina-nos a contar os nossos dias, ensina-nos a contar os nossos dias segundo o teu coração, para que alcancemos corações sábios. Então, quando nós envolvemos o coração do Senhor na contagem ou na contabilização dos meus dias, então eu vou alcançar um coração sábio. Muito importante para nós. Então, quando nós colocamos dessa forma. Agora, fazendo uma pequena consideração em Efésios capítulo 5, versículo, em especial o versículo 16. Eu já li a passagem para vocês. Só recordando, vem aqui uma exortação paulina no versículo 15, que devemos andar de modo prudente, ou olhar se nós estamos andando de modo prudente, que não devemos andar como os nécios, ou seja, os loucos, mas sim como sábios. Aí o versículo 16 aparece a palavra remindo, ou remindo o tempo, porque os dias são maus. Essa palavra remindo é muito importante para nós, dentro daquilo que eu quero tratar com vocês. A palavra remindo aqui significa fazer uso sábio e sagrado de cada momento do seu dia. Olha que interessante. Olha só, vou repetir para vocês. Remindo significa fazer o uso sábio e sagrado de cada momento do seu dia. Então a gente percebe o que o autor, no caso Paulo, quer nos dizer com essa expressão remindo o tempo, que os dias são maus. Então nós temos aqui uma nova forma de fazer a contabilização dos nossos dias, e nós vamos ter o resultado no final do dia, a soma. Quanto tempo, quantos minutos, quantas horas eu me dediquei diante do Senhor, e quantos minutos, quantas horas eu me dediquei às coisas fúteis. Esse levantamento que nós devemos fazer. Uma outra forma de nós entendermos essa palavra remindo, o verbo remir, significa que nós devemos comprar o tempo para a nossa utilização própria. Essa é a ideia. Vocês sabiam que existe uma moeda de troca celestial? Qual que é a moeda de troca celestial? Tempo. É o tempo. A moeda de troca celestial chama-se tempo. Vai ser muito fácil diante do Senhor, Ele olhar para nós, Ele vai simplesmente olhar para cada um e vai, de fato, fazer a sua contabilização, considerando a moeda que Ele mesmo
se utiliza para nos valorizar. É o tempo. É o tempo. A moeda celestial tem um nome, tempo. Aí só, o versículo que eu não li, estamos aí, veja o versículo 17, capítulo 5 de Efésios. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Irmãos, o Senhor tem nos chamado para, de fato, sabermos contabilizar os nossos dias com sabedoria. E isso vai gerar em nós corações sábios. O Senhor tem nos chamado para que nós possamos remir o tempo, porque os dias são maus. Ou seja, como coloquei na tradução para vocês, é fazer uso sábio e sagrado de cada momento do meu dia, para que verdadeiramente, quando nós fizermos o fechamento do caixa do dia, espiritualmente falando, nós temos um saldo que vai agradar o nome do nosso amado Senhor. Ditas estas palavras, qual que é a finalidade de nós contabilizarmos nossos dias? Qual é o objetivo de nós remirmos o tempo? É para que nós avancemos em maturidade espiritual. Daqui a pouco vai ficar mais claro para vocês. O objetivo de nós contabilizarmos de maneira adequada o nosso tempo, o motivo pelo qual devemos remi-lo, é para que nós, de fato, tendo esse coração sábio, nós possamos avançar em maturidade, em crescimento espiritual. Avançando mais um pouquinho. Em outras palavras, o que eu quero dizer, isso tem tudo a ver com a nossa idade espiritual, onde eu queria chegar. Lincoln, qual é a sua idade espiritual? Você tem uma idade espiritual. Eu tenho uma idade espiritual. A questão é, a minha idade espiritual está em conformidade com aquilo que o Senhor espera de mim? Aqui está a grande questão. Pelo tempo decorrido, conforme nós vamos ver lá na frente, será que de fato eu tenho alcançado essa maturidade que tem agradado o coração do Senhor? Por isso que Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, a contabilizá-los de maneira sábia, para que nós alcancemos um coração que agrade o Senhor. Então, tem tudo a ver com a nossa idade espiritual. Vocês estão percebendo que o Senhor contabiliza a nossa idade espiritual? Ele contabiliza. Ele contabiliza. Na realidade, aos olhos divinos, todos nós temos dias espirituais já contabilizados. Agora a questão é, qual é a qualidade desses dias que nós temos vivido? Eles têm agradado ao Senhor? Eles têm sido somados como realidade espiritual ou não? Essa é a grande pergunta que eu preciso responder. Esse é um assunto extremamente sério, amados irmãos. Aos olhos de Deus, qual será a minha idade espiritual? Sérgio, qual é a tua idade espiritual? Mami, qual é a sua idade espiritual? Qual é a nossa idade espiritual? Isso é de suma importância. Ou seja, este é um assunto de urgente necessidade para o povo de Deus. Nós não podemos deixar de meditar nisso de maneira clara, de maneira séria diante do Senhor. É um assunto extremamente importante. Deixa eu levantar uma pergunta e depois mais uma outra pergunta. Como que Deus pode medir a nossa idade espiritual? Eu vou levantar essa pergunta, ela vai ser respondida daqui a pouco. Porque antes de eu responder para vocês como que Deus mede a nossa idade espiritual, eu preciso responder uma outra pergunta. Quando Ele começa a contabilizar a minha idade espiritual? Não é só como Ele contabiliza, mas quando Ele deu início na contabilização da minha idade espiritual. Daqui a pouco vamos somando essas informações e elas trarão luz ao coração de vocês. Para tanto, agora eu vou chamar vocês para o livro de Gênesis, no capítulo 4. Gênesis no capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Na realidade, o que eu vou fazer aqui com vocês, e ainda bem que ambos os capítulos estão bem próximos aí, facilmente
visíveis diante dos nossos olhos. Eu vou fazer uma comparação entre o capítulo 4 e o capítulo 5 de Gênesis. Por quê? Nesses dois capítulos nós encontramos duas genealogias. Nós temos a genealogia de Caim e nós temos a genealogia de Sete. E nós vamos colocar uma genealogia ao lado da outra e fazer algumas perguntas. E vamos entender. Lembre-se, a pergunta que eu levantei é: quando o Senhor começa a fazer a sua contabilização em nossas vidas, do ponto de vista espiritual? Então, o capítulo 4, a partir do versículo 17... é a primeira observação que eu quero fazer com vocês. E coabitou Caim com a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e chamou Enoque. E o nome do seu filho, a Enoque nasceu Irade. Irade gerou Meujuel, Meujuel a Metazuel, Metazuel gerou Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas, e o nome de uma era Ada, e a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz Jabal, e este foi pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal. Esse foi pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Até aí. Interessante, né? Interessante, olha a genealogia aqui, né? Você fala, e daí? Tudo bem. Agora vamos pegar capítulo 5, com isso em mente até agora. Capítulo 5, aí nós vamos ler, a partir do versículo 1, alguns versos apenas. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. O homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão. No dia em que foram criados, viveu Adão 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança e conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos, gerou Enos. Depois que gerou Enos, viveu 807 anos e teve filhos e filhos. E todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Pronto, até aqui. Nós temos duas genealogias, uma ao lado da outra. Aí você fala assim, tudo bem, e aí? O que você quer falar com todo esse assunto aí? Então vamos observar. Quando nós olhamos as duas genealogias, são registrados sempre, e de maneira semelhante, alguém gerou alguém que gerou outra pessoa. Isso está em ambas as genealogias. No entanto, há algo bem diferente nos dois registros ou duas genealogias. Na geração de Caim, vocês vão observar uma coisa importante aqui, não se contabiliza quantos anos Caim tinha, quantos anos Caim viveu, quantos anos foram seus dias sobre a terra, não tem. Já no capítulo 5, na genealogia, partindo de 7, nós temos o registro, a genealogia de quem gerou quem, com a idade X, quantos anos ele viveu, e depois disso ainda o total de anos que ele viveu sobre a terra. Então nós temos a diferença gritante aqui. Em um só, um gerou alguém, o outro gerou outra pessoa e assim por diante. Só que no capítulo 5 aparece a contabilização. O que a palavra de Deus quer nos mostrar com isto? Por que há essa diferença, né? Aos olhos de Deus, Caim não tinha anos a serem contabilizados. Não tinha. Deus não considerou. Olha que sério isto. Não tem data de nascimento, não tem quando ele se casou, quando ele morreu, quantos anos ele viveu sobre a terra. Não tem na genealogia de Caim. Aos olhos de Deus, este homem nunca viveu, mesmo vivendo na sua carne. Ele estava morto, que triste. Que tipo de pessoas o capítulo 4 de Gênesis representa para nós? Aqueles que nunca nasceram de novo. Por quê? Para Deus eles estão mortos espiritualmente. Não há contabilização de dias. Isso é muito claro na descrição do capítulo 4 de Gênesis. Contrariamente a isto, as pessoas do capítulo 5 de Gênesis representam aqueles que nasceram de novo, que estão em Cristo Jesus. Deus contabiliza os dias dos seus filhos. Isso é extremamente importante para nós. Que lição para nós, queridos irmãos.
Agora eu faço uma pergunta para cada um de nós. Você está classificado na genealogia do capítulo 4 de Gênesis ou na genealogia do capítulo 5 de Gênesis? É procedente de Caim ou procedente de Sete? Ou seja, você tem certeza que nasceu de novo? Essa é a grande questão. A grande questão é se nós nascemos de novo. Aí vocês já estão começando a entender a resposta da pergunta levantada. Quando Deus começa a contabilizar os dias em nossas vidas? Quando nós nascemos de novo. Quando nós nascemos de novo, então Deus pôs olhos sobre nós e começa a contabilizar os nossos dias. É muito claro para nós. Deus contabiliza o dia dos seus filhos. Nós precisamos de fato dar um passo a mais para entender, através de um exemplo bíblico, de maneira mais clara, lúcida para nós, quando Deus inicia a sua contabilização em nossos dias ou em nossas vidas. Como podemos iniciar uma vida espiritual? Vou usar o próprio livro agora de Êxodo, capítulo 12, livro seguinte. Capítulo 12, olha que impressionante que a Bíblia é. Êxodo 12, 1 e 2. Olha que impressionante a palavra de Deus. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. É aqui. Aí, mas tudo bem, Thomas, e daí? E daí, né? Acabamos de ler, mas e daí? Deus disse ao seu povo para que eles mudassem. Vamos supor que eles estavam lá no Egito, eles estavam no mês de outubro. Mas a partir de uma obra que aconteceu, daqui a pouco vamos expor mais com detalhes, a partir da obra, que é a apresentação do cordeiro em cada família, quando houve a libertação do povo de Israel, o povo do hebreu, do cativeiro egípcio, então, quando eles foram libertos, Deus mudou completamente a história. Olha, vocês estavam em outubro? Não, mas vocês vão começar agora no mês de Abib. Vocês vão mudar o mês da história da vida de vocês. Então aqui mostra-nos claramente um movimento de Deus, há um registro na história do povo de Deus que foi completamente mudado em todas as coisas. E isso de que forma aconteceu? Através da manifestação, através do sacrifício de um cordeiro. Agora eu preciso que, para que fique claro para vocês, ler do versículo 3 do mesmo livro de Êxodo 12 ao 7. Então vejam só o que tinha como ordem diante do Senhor. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano, e podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde, e tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Olha que maravilhoso é isso aqui. Notoriamente lançam farol sobre a obra de Cristo Jesus. Então, cada detalhe que nós lemos aqui, da instrução dada pelo Senhor, para que aquelas famílias pudessem separar, apartar um cordeiro, e tinha umas características extremamente peculiares que não poderiam deixar de ser atendidas. O cordeiro deveria ser sem defeito, macho, de 1 ano, e podereis tomar um cordeiro, um cabrito, etc. E guardareis até o 14º dia. No 10º dia eles separavam, e eles examinavam esse cordeiro para ver se havia nele qualquer defeito, qualquer mancha que o impossibilitasse de ser sacrificado. E se você fazer um paralelo na história, indo para frente, na experiência do Senhor Jesus, vocês vão perceber que ele foi examinado por 4 dias,
por Pilatos, por Herodes, foi examinado pelos judeus, pelos fariseus, e nele não foi achado defeito algum, nele não vejo culpa alguma. Ou seja, o Cordeiro de Deus estava sendo avaliado como aquele que legitimamente estava habilitado a ser sacrificado. Essa é a ideia aqui. Então esse Cordeiro estava sendo examinado, macho, de 1 ano. Aí dizem os pesquisadores que a referência da idade de 1 ano para um cordeiro, ela é particularmente identificada a um homem de 33 anos. Então são as, entre aspas, coincidências que nós temos na palavra de Deus que nos apontam para uma obra perfeita que Cristo realizou por nós naquela cruz. Então nós temos toda essa descrição. Então qual era a ordem? Que esse então cordeiro ou cabrito fosse imolado, exatamente no crepúsculo da tarde, que começava às 3 horas da tarde, foi quando o Senhor Jesus Cristo rendeu o seu Espírito. Então tudo isso aponta para o nosso amado Senhor Jesus. E aquele sangue deveria ser colocado então sobre os umbrais da porta e na verga da porta. Aqui está a grande, vamos dizer assim, direção que Deus havia dado ao seu povo. Então isso mostra-nos claramente, né, que aquele povo teve a sua história mudada a partir de um cordeiro que foi imolado. Isso fala-nos da redenção, isso fala-nos do novo nascimento, fala-nos da libertação, no caso do povo hebreu, do jugo egípcio, do jugo de Faraó. Podemos dizer que esse é o início da história espiritual do povo hebreu. É por isso que Deus mudou o mês. Agora será para vocês o mês de Abib, que dependendo do calendário ou é março ou abril. Mas eles saem, é um exemplo, eles saem em outubro do cativeiro egípcio e entram já, mudou completamente. A pergunta que eu faço para cada um de nós, você e eu já mudamos a história do nosso mês? Espiritualmente falando, já nascemos de novo? Já tem uma experiência profunda com o nosso amado Senhor Jesus? Já mudamos de mês? Já mudei de mês? Na minha história espiritual? Será que eu tenho já aspergido o sangue do Cordeiro na verga e nos umbrais do meu coração? É isso que verdadeiramente me habilita a me tornar uma nova criatura. Tudo isso estou falando para dar um exemplo, lembre-se, quando que Deus começa a fazer a contabilização da nossa vida espiritual. Então tem um começo, é quando você nasceu de novo. Quando nós nascemos de novo, através da obra sacrificial de Cristo, do sangue dele que foi derramado, aplicamos nos umbrais e na verga do nosso coração, então eu posso dizer que a partir do novo nascimento, Deus começa a contabilizar os meus dias, os nossos dias. Esse é o nosso primeiro mês espiritual. Esse é o nosso primeiro mês espiritual. Estou fazendo essa volta para irmos para um ponto de bastante relevância prática no nosso dia a dia, mas nós precisamos responder essas perguntas. Muito bem. Enquanto o povo hebreu estava no Egito, Deus não contabilizava os seus dias, porque Deus, em toda a sua história, ele nunca contabilizou os anos de escravidão do seu povo. Nós não vamos entrar nesse assunto, mas se vocês estudarem o livro de Juízes, que ficou lá um período de mais de 400 anos, aponta o cativeiro do povo de Israel. E todos os anos de cativeiro que Israel passou, que foram em torno de 93 anos, se você fazer as contas na matemática simples, você vai perceber que esses anos nunca foram contabilizados por Deus. Ou seja, Deus não contabiliza os anos da escravidão do seu povo. E Deus não contabiliza os nossos anos enquanto estamos no cativeiro do nosso pecado. Quando nós estamos escravos de nós mesmos. Deus congela a sua contabilização. Isso é muito sério, daqui a pouco vamos avançar nesse assunto. Então, eu estava dizendo, né, quando o povo hebreu estava no Egito, não havia contabilização dos seus dias, porque eles estavam em escravidão. Agora, quando eles saíram e inauguraram
vamos dizer assim, no seu primeiro mês de Abib, conforme lemos lá. Então Deus começa o processo de contabilização. Quanto a nós, a nossa idade espiritual começa a ser contabilizada a partir do nosso novo nascimento. Anderson, quando você nasceu de novo, o senhor abriu um livro razão, né? Vai lá, tem lá o débito, o crédito, e vai ter o resultado. Ele começa a contabilizar. Tem contabilizado até hoje. Essa é a grande história. Isso é na minha vida também. A questão é, permitam-me dizer isso a todos agora. O novo nascimento é uma experiência inegociável. Inegociável. Vocês que já ouviram essa expressão, ouçam novamente. Talvez você, uns poucos aqui não ouviram. Mas vocês já ouviram a expressão, quem nasce uma vez morre duas? Quem nasce uma vez, morrerá duas. Mas quem nasce duas vezes, morrerá uma vez, salvo se Jesus não voltar antes. O que significa isso? Se você nasceu apenas uma vez, biológica, fisicamente falando, então você morrerá e será condenado. Você morrerá eternamente. Morrerá duas vezes. Mas você nasceu uma vez, fisicamente, e nasceu de novo em Cristo Jesus, você nasceu duas vezes. Então é possível que você possa até experimentar a morte física. Se Cristo não voltar antes, você não vai experimentar isso. Então, o novo nascimento é sine qua non. Novo nascimento não é você mudar de lugar de reunião. Novo nascimento não é você praticar obras. O novo nascimento é você olhar diante da palavra de Deus e entender que ela está dizendo a verdade. O Espírito Santo mostra que você nasceu pecador e que a única forma de você ser livre dessa situação é olhar para o teu libertador Cristo Jesus e confiar que a obra dele foi plenamente suficiente para te libertar do pecado. Você crê nisso. Você recebe o Senhor no seu coração. Você então nasce de novo. Então podemos dizer, ditas essas palavras, que a nossa idade espiritual começa a ser medida depois do nosso novo nascimento. Tudo isso para falar isso. Tudo isso para dizer só isso aqui, né? A idade espiritual começa a ser contabilizada por Deus a partir do novo nascimento. Senão não tinha sentido, Wagner. Você vivia lá na escravidão, lá no pecado, vai contabilizar o quê? Mas o dia que você creu no Senhor, então o Senhor colocou a vida dele em você. Então a partir dali ele começa a contabilizar os seus dias. Agora então nós vamos entrar naquela primeira pergunta que eu fiz. Como ele contabiliza? Nós vamos entrar nesse assunto agora. Como ele contabiliza? Importantíssimo. Mesmo depois do nosso novo nascimento, guarde bem, Deus não irá contabilizar todos os nossos dias, porque Ele só irá contabilizar os dias que você viver na sua presença, o dia que você viver à luz e à verdade. Fora disso, não há contabilização. Então, mesmo depois do novo nascimento, quero repetir, Deus não irá contabilizar todos os seus dias. Agora você vai entender o que eu vou dizer agora. Por isso que há no nosso meio, no meio do povo de Deus, muitos bebês espirituais. Bebês espirituais em corpos de adultos. Essa é a realidade. Não é um fato? Pessoas que nunca crescem espiritualmente. Nunca avançam espiritualmente. Deus só pode contabilizar os dias que nós andarmos na luz. Deus só pode contabilizar aqueles dias que há avanço e crescimento espiritual. Uma boa pergunta para vocês fazerem agora. Mas o que você quer dizer com crescimento espiritual? Olha, eu decorei 4 livros da Bíblia já. Puxa, que bom, ótimo, continue decorando. Mas isso não é crescimento espiritual. Crescimento espiritual é o quanto de Cristo está sendo formado dentro de você. É o quanto da vida dele está sendo manifesta em você e através de você. É o quanto eu posso
tocar de Cristo no meu irmão Tony, no meu irmão João, no meu irmão Leandro. É o quanto de Cristo eu posso ver neles. É o quanto de Cristo o Pai vê neles e em mim, em nós. Então não é a quantidade de reuniões que eu participo, e é importante participar. Não é a quantidade de textos decorados que eu tenho, é importante ter isso, mas é a medida de Cristo que está em mim. Isto é crescimento espiritual. É o quanto de Cristo há em mim, em cada um de nós. Então está claro para vocês, e para mim também, que a contabilização dos nossos dias está diretamente ligado com a formação do caráter de Cristo em nós. Quando nós, ouça bem, contudo, quando nós estamos em pecado, quando nós estamos andando em desobediência, quando nós estamos envolvidos com distrações desse mundo, quando nós estamos aí nos envolvendo com os prazeres dessa carne, Deus não irá contabilizar nossos dias. Estaremos estagnados espiritualmente falando. Nós ficaremos paralisados, não avançaremos, irmãos. Na realidade, nós estaremos em cativeiro espiritual, algemados espiritualmente, nanicos espirituais. Qual é a minha idade espiritual? Marina, qual é a sua idade espiritual, minha irmã? Qual é a sua idade espiritual? Quem é que pode medir isto? Mas o fato é que nós temos uma idade espiritual. Agora eu quero dizer, em especial, aqueles irmãos e irmãs que já creem no Senhor, que já têm uma experiência com Ele. Eu e você, nós podemos ter crido no Senhor por 5, 10, 40 anos atrás, mas isso não significa que nós temos uma idade espiritual adequada. Uma coisa é a idade cronológica cristã. Todos nós temos a idade cronológica cristã. Quando a Tilza nasceu de novo. Então, iniciou-se ali a contabilização de Deus na vida dela. Então, ela tem duas contabilidades. A contabilidade da sua vida cristã, cronológica, mas ela tem a contabilidade da sua vida no Senhor. E é assim comigo. É assim comigo. Então nós temos duas realidades de avanço, vamos dizer assim, na história com relação à nossa idade. Eu tenho uma idade cronológica cristã e eu posso ser um belo de um religioso e não ter crescimento espiritual. Mas eu posso ter uma idade espiritual, de fato, que agrade o Senhor. Quando ando na luz, eu de fato ando nos seus caminhos. Extremamente importante para nós. Então a pergunta que eu faço a cada um de nós: qual é a nossa idade espiritual? Senhor, ensina-nos a contabilizar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Vamos ver o que Paulo tem a nos ensinar sobre isso. 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 1, tem uma lição muito especial para nós aqui. 1 Coríntios 3, 1 até o versículo 4. Veja o que Paulo está falando àqueles irmãos da igreja de Corinto. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, outro diz de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Então aqui nós temos um pequeno quadro, que Paulo lança luz ao nosso coração, que ele está escrevendo àqueles irmãos que ele não pôde tratar com eles como se eles fossem espirituais, e sim como a carnais, crianças, néfio,
Não é nem tecno, néfio, é criancinha. E criancinha faz criancice. Então Paulo queria que aqueles irmãos tivessem avançado espiritualmente. Então a contabilização da idade espiritual daqueles irmãos havia sido congelada. Porque eles andavam segundo a carne, como bebezinhos, não cresciam espiritualmente. Então Paulo tem muito a nos ajudar aqui. Vejam só, esses irmãos eram verdadeiramente nascidos de novo. Esses carnais, eles são chamados aqui de crianças em Cristo. Eles estavam em Cristo, mas eles eram governados pelos instintos, pelas inclinações da sua própria carne. E isso é uma palavra forte para o nosso coração. Mesmo nascidos de novo, eles não haviam crescido, continuavam bebês espirituais. Esta é a realidade de muitos no meio da igreja, no meio do povo de Deus hoje. Nós não saímos dessa esfera de bebês espirituais, de crianças, infantis. Aqui é agindo como infantis. É o que a palavra de Deus está nos mostrando. Mas o autor de Hebreus tem também algo a nos ajudar. Vamos lá no livro de Hebreus, agora no capítulo 5. No capítulo 5, vejam que a mesma queixa do autor dessa carta é a mesma queixa de Paulo, em outras palavras, ali onde nós acabamos de ler, em 1 Coríntios 5, do versículo 11 em diante. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Novamente aqui, agora na ótica do autor do livro de Hebreus, nós vemos uma palavra de exortação. E o que chama atenção aqui, nessa carta, é que ele está exortando aqueles irmãos. Vocês têm a ideia de quantos anos de jornada eles tinham aqui? Isso vai nos envergonhar. No limite máximo, 13 anos, 12, 13 anos. Há uns que falam que até menos anos de jornada. E o autor dessa carta já estava dizendo, olha, vocês no tempo decorrido deveriam estar na esfera de serem mestres, mas vocês precisam de leitinho novamente, porque o alimento sólido não cabe na vida de vocês. Isso significa que eles não avançaram. E qual é o resultado disso? Não há contabilização de idade espiritual. Não há. Nós paramos no tempo. Então, há uma palavra que verdadeiramente toca o nosso coração. Muitos irmãos amados, muitos irmãos, não crescem espiritualmente porque são governados pelo terrível ego. Nós temos um terrível inimigo, e não é o diabo, é o nosso ego. O nosso espelho é que denuncia o nosso pior algoz, é o nosso próprio ego. Muitas pessoas estão acorrentadas nos seus próprios sentimentos pecaminosos, tipo falta de perdão. São pessoas críticas, pessoas que armazenam em seus corações pecados secretos, amam imagens. Já falei para vocês várias e várias vezes, o mal do século tem um nome: pornografia. E isso tem destruído famílias, isso tem destruído jovens, tem destruído crianças. Isso tem destruído.
E muitos cristãos estão sofrendo e não conseguem sair dessa situação. Precisam de ajuda. E precisam buscar ajuda, porque irão sofrer. Então, esse é um assunto sério. Então, guardam nos seus corações esses pecados secretos, onde são retroalimentados por Satanás. Você tem um inimigo chamado dopamina dentro de você. Quanto mais prazer você buscar em qualquer tipo de imagem, o teu organismo vai exigir um pouquinho mais na próxima vez. Você precisa de uma imagem um pouquinho mais picante do que aquela. Quando você chegou a essa, a dopamina vai jogar uma necessidade maior sobre você. E assim vai até que você é destruído. Então nós devemos tomar muito cuidado com este assunto. Então há muitas pessoas, e pessoas que querem sair, precisam de ajuda, que estão de fato aí, acorrentadas nesse terrível e maligno pecado que está oculto no seu coração secreto. Então, como que Deus irá contabilizar a idade espiritual dessa pessoa? Ela parou no tempo. Ela parou. Pessoas críticas, pessoas que são amarguradas, vivem julgando, pessoas que têm cólera, pessoas que têm iras. Depois vocês leem, não precisa ser agora, Efésios 4, versículo 31, fala dos terríveis pecados que acontecem no meio do povo de Deus. Então, é algo que nós precisamos tomar a sério nesse assunto aqui. A vida de muitos cristãos tem como centro o seu próprio ego caído. Por isso, são difíceis de lidar. Não crescem espiritualmente, não avançam espiritualmente. Não avançam. Então nós precisamos do socorro do Senhor nesse assunto. Meu irmão, minha irmã, os seus dias estão sendo contabilizados por Deus, e a sua contabilização sempre irá marcar aqueles momentos de comunhão que você teve com Ele, aqueles momentos que você se dedicou a Ele, aqueles momentos que Cristo tem crescido em você. Nessa contabilização não está o tempo que você participou das reuniões, o tempo que você tem decorado versículos, ainda que essas coisas, como disse, são prioritárias, são importantes e prioritárias até. Mas o que Deus vai contabilizar é exatamente o quanto de Cristo, seu Filho, está sendo formado em você e em mim. Deus só pode contabilizar aquilo que agrada o seu coração. Deus tem o seu meio de contabilizar. Mas eu quero dizer para vocês que o diabo também tem o seu counter, tem o seu contador. E ele contabiliza os dias que você está em escravidão. Ele contabiliza isso. Isso é sério. Qual é a minha idade espiritual, meu irmão, minha irmã? Qual é a sua idade espiritual? Quando eu olho para mim, Thomas, depois de tantos anos como nova criatura em Cristo Jesus, quantos dias verdadeiramente o Senhor contabilizou? Quantos dias? Essa é a grande questão. Eu nasci de novo lá na década de 80. O Abílio foi década de 70, né, Abílio? Década de 70, né, quando você nasceu de novo. Aí vem a contabilização da sua idade espiritual. É assim, a partir dessa contabilização. O fato é que o Senhor vai contabilizar o quanto de Cristo está sendo formado em cada um de nós. Qual é, Thomas, a sua idade espiritual? Quanto de Cristo tem sido formado em você? Como eu tenho reagido diante das provações, das adversidades? Será que as pessoas tocam Cristo em mim? Ou apenas o meu ego doentio? Essa é a grande questão. Então, quando nós levantamos esse assunto para tratar com os irmãos, né, eu falo primeiramente ao meu coração: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Essa é a grande questão. A coisa mais gostosa, irmãos e irmãs, é colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Saber que o Senhor está dirigindo a nossa vida, governando.
precisamos que o Senhor nos ajude nesse assunto. Querido irmão, querida irmã, os seus dias estão sendo contabilizados por Deus? Vocês têm vivido segundo a sua contagem celestial? Precisamos nos posicionar. Estamos em Hebreus, capítulo 12 agora. Hebreus capítulo 12, apenas 2 versículos. Versículos 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, ele está referindo-se ao capítulo 11, o anterior, depois vocês leem lá, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Olha que texto precioso nós temos diante dos nossos olhos. E aqui aparecem 2 palavras importantes para nós, que são 2 impeditivos de nós avançarmos em crescimento espiritual. No versículo 1 que nós estamos lendo, na parte final, diz assim, que devemos nos desembaraçar de 2 coisas, de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. São 2 problemas, peso de um lado e pecado do outro. O que é um peso? O peso necessariamente não é um pecado. O peso é composto de coisas que nos distraem do Senhor. Vocês vão me entender. Um corredor de rua, se ele quiser, ele pode, num dia de calor, correr com um casaco de pele, coturno e capacete. Ele pode. Mas não é um peso? É um peso. Se ele quiser, ele pode, mas ele está trazendo um peso que vai fazer com que ele não corra adequadamente a sua corrida. Então, há muitos pesos que nós temos trazido para as nossas vidas, que não necessariamente são pecados, mas nos impedem, nos distraem de avançar a nossa carreira. E isso dificulta ao próprio Senhor de fazer a sua contabilização nos nossos dias espirituais. E uma outra situação é desembaraçar do pecado que de maneira tenaz nos assedia. O pecado é o pecado. O pecado precisa ser reconhecido, confessado e deixado. Aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia, diz o Provérbios. Então nós temos que livrar dessas coisas. Então aqui está um caminho para nós, diante da palavra, para que nós nos posicionemos. Devemos nos desembaraçar, sim, diante de todas essas questões, que vêm como peso e mesmo pecado sobre as nossas vidas. Aí eu pergunto novamente, qual tem sido a contagem dos nossos dias diante do Senhor? E como eu li um dos textos, que eu não fiz a menção, vou fazer agora. Isso tem consequências escatológicas. Tem consequências escatológicas, não preciso ir lá. Eu vou naquele texto que eu li para vocês, de Romanos 13. Não vou ler todos os versos que eu li para vocês. A partir do versículo 11, eu leio aqui, E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que antes, como no princípio críamos. Vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras infrutíferas das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Então, esse assunto da contabilização dos nossos dias espirituais tem consequências escatológicas. Lógico. Nós devemos estar preparados para encontrar com aquele que é o nosso noivo, com o nosso Senhor Jesus. Devemos nos ataviar como sua noiva, com vestes brancas, vestes de linhos, purificadas no sangue de Cristo, para encontrarmos com Ele. Então o Senhor está contabilizando os seus dias, como os meus dias. Por isso que a temática que nós estamos levantando vocês aqui é extremamente importante, significativa e justificada. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios.
E novamente eu pergunto, né, qual tem sido a contagem que Deus tem feito nos meus dias? Não a cronologia cristã apenas, religiosa, mas a cronologia de uma contagem espiritual, de vida de testemunho, onde as pessoas tocam Cristo em mim. Essa é a grande questão. O Senhor precisa nos ajudar nesse assunto. Somos chamados, queridos irmãos, a avançar espiritualmente. Mais 2 versos apenas. Gálatas 4,19. Gálatas 4,19 é também uma palavra paulina agora exortando-nos a um avanço espiritual, para que a contagem dos nossos dias seja uma contagem adequada. Gálatas 4, verso 19. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Ó meus filhinhos, por quem de novo sofro dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Ó meus filhinhos, por quem de novo sofro dores de parto. Isso significa que houve um momento na história que Paulo já havia sofrido uma dores de parto por causa deles. E qual foi esse momento? Antes deles nascerem de novo. Eles haviam nascido de novo. Então Paulo havia se alegrado no coração. Mas novamente ele se apresenta dizendo, ó meus filhinhos, por quem de novo, então já tinha sofrido uma dores de parto. Sofro dores de parto. Aí tinha um outro motivo, até ser Cristo formado em vós. E essa formação de Cristo tem tudo a ver com o crescimento espiritual, que tem o quê? Tem a bênção da contabilização dos nossos dias, segundo agrada o coração do Senhor. Qual é a minha idade espiritual? Qual é a sua idade espiritual? É isso que é importante nós respondermos. Um outro texto, 1 Coríntios, capítulo 9, essa última menção, né, de verso, capítulo 9, do versículo 24 a 27. Novamente, Paulo nos ajuda aqui e nos incentiva a uma jornada, a uma caminhada. 1 Coríntios 9, a partir do versículo 24. A palavra de Deus assim diz: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro, também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Olha só a palavra de exortação, de incentivo que Paulo está nos dando aqui, para que verdadeiramente nós possamos estar correndo numa corrida que tem uma meta, que tem um alvo. Se nós entrarmos numa luta, nós não vamos aí desferir golpes ao ar. O único golpe que nós devemos dar é sobre nós mesmos, para que nós possamos ter vitória sobre o nosso próprio ego e assim avançarmos. Então a pergunta que eu faço a mim e a você: qual é a minha, qual é a sua idade espiritual? Será que ela, na cronologia do nosso novo nascimento, está de acordo com a vontade do Senhor? Eu penso que nós, falando por mim, nós estamos aquém daquilo que o Senhor deseja. Nós estamos aquém. Mas é tempo, querido irmão, querida irmã, de nós nos posicionarmos diante do Senhor. Falar: Senhor, eu quero que verdadeiramente Tu te alegres quando Tu estiveres fazendo a contabilização dos meus dias. Porque nós estamos em Gênesis 5. Nós fazemos parte daqueles que nasceram de novo. Então já iniciou-se uma contagem. Agora a contagem, para que ela possa processar-se numa realidade ascendente, é necessário que nós vivamos uma vida que agrade o coração do Senhor. Senão, simplesmente somos religiosos de final de semana. Não crescemos nunca. Essa é a grande questão. O Senhor tem nos chamado a isto. Agora, diante de tudo que nós falamos, de que maneira prática, segundo o coração de Deus, nós podemos contar nossos dias e assim alcançarmos um coração sábio?
Então, o que eu fiz hoje com vocês? Eu introduzi um assunto. Talvez eu precisaria, no tempo oportuno, de mais 2 encontros, para que nós concluamos todo o pensamento. No próximo encontro, o que nós vamos fazer de maneira muito prática, para que nós possamos entender qual é a vontade de Deus para a nossa jornada e assim Ele contabilize os seus dias de modo adequado. Nós precisamos ter uma vida de consagração. Uma vida completamente rendida ao Senhor. E assim. E no último encontro, o Senhor assim nos permitindo, vamos mostrar que ninguém pode lançar outro fundamento a não ser aquele que já foi lançado, que é Jesus Cristo. Mas ai daquele ai como aquele há de edificar sobre o fundamento. Se o que edifica sobre o fundamento é ouro, prata e pedras preciosas, o fogo demonstrará. Mas se o que edifica sobre o fundamento é madeira, feno e palha, o fogo também demonstrará. Então nós vamos verificar que tipo de material nós estamos, de fato, aí juntando, para que nessa contabilização nós possamos ter a aprovação do Senhor. Então que o Senhor nos ajude. Meditem sobre isso, porque vocês já estão em Gênesis 5, pela graça de Deus. Todos nós nascemos de novo, pela bondade dEle. Mas não se acomode na sua idade espiritual. O Senhor deseja que você e eu avancemos, que nós possamos, de fato, ter aquele encontro glorioso com o Senhor, possamos ouvir da sua face, né, dos seus lábios, bom servo e fiel, né? Entra no gozo do Senhor, porque fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Querido Pai Celestial, nós confiamos em Ti e também confiamos aos Teus próprios cuidados, o Teu falar desafiador dessa noite. Nós te rogamos, ensina-nos a contar os nossos dias, a contabilizar os nossos dias, de tal forma que alcancemos corações sábios. Nós queremos crescer em maturidade espiritual. Não queremos permanecer crianças espirituais, Senhor. Então ajuda-nos a avançar, que verdadeiramente Cristo cresça e nós diminuamos. Esse é o clamor de cada um de nós, é o clamor do Teu povo que se reúne aqui nessa noite. Nos ajuda a avançar, Senhor. Nos ajuda. É o que te pedimos, no precioso nome do nosso amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe vocês. Hoje é o primeiro dia da semana. E já temos oportunidades de avançar. Mas nós temos a partir de amanhã também grandes momentos para que o Senhor possa olhar para você e colocar aquele checklist de uma boa contabilização. Que Cristo cresça e você diminua. Amém?